Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você que já nos acompanha está acostumado, em que a gente então roda Brasil afora e hoje a gente vai para fora do Brasil para saber então como é que está a situação do milho no Paraguai. Vamos fazer algo um pouquinho diferente aqui e vamos chamar então a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro, vai contar um pouquinho para a gente como que foi a questão do plantio do milho por lá, como que está o desenvolvimento, questão de relação de troca, enfim. Esther vai trazer todos esses detalhes para a gente. Seja muito bem-vinda. Oi, bom dia, Letícia, bom dia a todos do canal Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Esther, como é que foi o plantio do milho por aí no Paraguai? Teve algum tipo de atraso ou não? Foi tudo dentro do tempo certinho? Como que foi? Não, realmente a gente teve um atraso importante nesse ano no plantio. O milho praticamente atrasou por causa da soja, né? A soja foi colhida bastante tarde, a gente teve colheita até dentro de março. Então, no início aqui a gente planta soja safrinha também, né? Soja sobre soja. Então, devido ao preço, né? E essa relação aí de margem, o produtor decidiu a primeira área de soja que ele colheu onde tinha condições de plantar soja novamente, foi plantado soja, então o milho atrasou pela janela de plantio e devido a que os preços de relação estavam mais favoráveis para plantio de soja, né? Ainda tinha uma boa expectativa com soja. Então o milho foi plantado uns 60% praticamente dentro de fevereiro e 40% foi plantado dentro de março. Esther, pensando nisso que você falou a respeito do preço, né, que o produtor estava olhando muito para isso, alguns optaram a plantar então soja sobre soja. Tem alguma diminuição na área que seria dedicada ao milho ou não? Essa porcentagem, né, do que se planta soja sobre soja ou que se planta o milho após a soja se manteve? Não, a nível de área, a área foi bastante similar com a do ano passado, não é do mesmo tamanho. Ano passado a gente tinha mais de 900 mil hectares, a gente acredita que esse ano está perto de 900, então uma diminuição aí de 1 a 2% somente. Porque a gente até acreditava que em algum momento o milho seria com uma área menor, mas não, o pessoal foi plantando, o produtor acabou usando a semente que tinha, os insumos que tinha, e a última porção que foi plantada já, digamos, depois do dia 10 de março, depois do dia 15, já usou praticamente menos insumos, né, menos fertilizante, então acabou plantando a área. Claro que alguns que colheram muito tarde já deixaram a área para trigo, então a gente vai ter uma área, essa parte do sul, onde o risco de geada é um pouco maior. A soja foi colhida um pouco antes, mas não dá para dizer em forma geral. Então, essa região sul, onde pega um pouco mais de geada, que pode ser plantado trigo, tomou a decisão aí, esse 1% que a gente fala, 2% praticamente é isso, a região que deixou de plantar o milho para plantar trigo. Mas muitos continuaram plantando o milho ainda. A gente achava que em março, depois do dia 10, já não teria mais plantio, mas acabou o produtor plantando o milho e terminou no final de março o plantio de milho. Então esse milho ainda hoje, a gente acredita que o produtor tem essa percepção assim de que se não der milho ele pode cortar para silagem, se estiver perto de uma de produção agropecuária, né, principalmente de produção onde é que se concentra a produção de leite, né, então onde é que é gado de leite e de corte, como é que é, pecuário também, existe essa possibilidade ainda, se vier uma geada e perder esse milho, de cortar ele ainda em pé. Mas a gente acredita então que esse 40% vai estar mais exposto, né? Porque ele tem menos insumos, menos condição tecnológica para aguentar, vamos dizer, um clima mais adverso, né? E Esther, pensando então, né, nesse atraso que aconteceu no plantio do milho, né, e tem toda essa questão da exposição, quais são as porcentagens dos níveis de desenvolvimento que a gente tem hoje nas lavouras aí de uma maneira geral? Olha, o clima ajudou bastante, né? O clima de fevereiro, de março aí se estendendo mais ainda até abril, né? Um clima quente, vamos dizer assim, o milho e as produções de safrinha aqui, as culturas se desenvolveram muito bem
até há 2 semanas atrás, tá? Porque ali o clima estava perfeito, então o milho deu uma boa desenvolvida, cresceu bem, então está com um porte bom. E hoje a gente acredita que um 30% do milho ainda esteja em desenvolvimento vegetativo e 70% ele já alcançou uma fase reprodutiva, dos quais grande parte está em pendoamento e floração em si, né? Mas um 20%, aproximadamente 20% do milho, da área de milho já está com milho verde. Então, essa fase ali desenvolveu bem, o clima ajudou bastante, a gente teve um auxílio nesse percentual aí. Agora, a gente está numa fase de que esse frio, né, essas baixas de temperatura agora também acabaram assustando um pouco, né, porque lógico que a gente está com um padrão diferente de outros anos, estamos passando aí de uma neutralidade para dentro desse período dessa cultura de inverno ainda passar para um El Niño, né, daqui para frente. Então a gente sabe que não vai ter ou não tem tanta diferença, né, tanta diversidade climática aí. A gente acredita que vai ter, as previsões são de padrão normal e tudo dentro do possível, mas existe um risco de geada, né? Então esse risco de geada, se hoje gear no Paraguai, o milho está todo exposto, 100% do milho estaria exposto, dependendo da intensidade da geada, logicamente. Ali temos uma divisão, Letícia, a gente tem praticamente um 35% do milho plantado em regiões onde a geada, mais no sul, né? E o outro percentual, 65% do milho plantado mais na região norte. O Paraguai não é muito grande, tá? Se é uma geada intensa, pode pegar até a região do Chaco, já chegou a gear. Então, a gente não espera isso para esse ano, mas hoje, se a gente fosse fazer uma análise bem clara, em maio, se houver geada dentro de maio, a gente tem, hoje está 100% do milho exposto, a partir do dia 15 de maio começa a ter aí 1% do milho estaria já com um grão um pouco mais maduro, dependendo da intensidade da geada não teria algum problema, mas para dizer 100% do milho está livre de geada, a gente teria que falar de final de junho, 10 de julho, essa é a previsão atual. Certo, aí entre o final de junho e 10 de julho, o milho estaria ali com a sua resistência um pouco mais bem formada para conseguir enfrentar um pouco mais uma geada, mas também, como você bem pontuou, dependendo da intensidade dessa geada, né, Esther? Isso aí. A gente hoje não tem uma previsão, né? A gente vê nas janelas aí que o clima tende a ser um pouco mais normal, né? As previsões são assim, mas existe o risco, né? Todo o ciclo de inverno, vamos dizer, há 2 anos, o que acontece? Ano passado foi plantado muito cedo o milho, porque a soja foi colhida muito cedo, então o milho não estava exposto. Mas em 2021, onde foi plantado bem similar, a janela de plantio foi similar com esse ano, a gente teve 7 geadas, e das 7 geadas acabou com o milho, foi praticamente 40% perdido, em produtividade, em qualidade e muito mais. Uhum. E aí, pensando nisso, né, nesse atraso que teve, já tem algum percentual, assim, de que, por exemplo, como que eu posso dizer... se houve esse atraso, o milho ele já larga um pouco mais atrasado na questão da média de produtividade? Já existe automaticamente uma previsão de diminuição de produtividade só pelo atraso, Esther? A gente já considera, na consultora aqui em Indesagro, a gente já tem uma previsão de menor, não colocamos o potencial máximo do milho, teria que, vamos dizer, tudo se alinhar perfeitamente para a gente produzir uma produção recorde, não vai ter. Uma já pelo pontuado, né, a questão do fertilizante mais caro, a utilização, o produtor vinha de uma quebra de soja muito importante, com muita dívida, então a soja veio bem, graças a Deus conseguiu vender muito bem a soja, grande parte, né, então conseguiu pagar as contas ou sair, né, desse aperto financeiro, mas a cultura do milho é do milho. Agora, por exemplo, que caiu o preço da soja, o milho também caiu o preço, então agora ele está numa situação de novo de uma paridade, né, então com certeza a questão do desenvolvimento do milho, ele não é a mesma coisa do que quando um produtor está bem capitalizado e se utilize de todas as tecnologias possíveis, né? Então existe uma porção sim que trabalha
com alta tecnologia, mas a gente sempre, quando vai conversar, tem que falar de uma média país. Então, uma tecnologia média hoje, a gente acredita que 5.700 quilos por hectare seria uma produtividade esperada para esse padrão desse ano, né, para essa safra. E normalmente, quando tudo ocorre bem, como a gente fala aqui, né, quando os planetas se alinham, né, e tudo ocorre dentro da normalidade, qual que é a média de produtividade, Esther? Só para a gente ter uma ideia de comparação com essa expectativa. A produtividade do milho, vamos dizer, na safrinha, ela não é não é como o milho de verão, né? Que o milho de verão pode passar de 9 toneladas por hectare, então existe essa possibilidade, aqui já se teve essas colheitas também, mas no inverno, o máximo aí na safrinha que a gente já teve é 6,1, né? 6,2 de média país, né? Lógico, existem parcelas aí que podem superar 7 toneladas por hectare. Ano passado foi 6 toneladas a média do país, né? Então foi safrinha, foi ótimo, né? A produtividade foi ótima ano passado. Então a gente acredita que esse ano não alcance essas 6 toneladas, né? Certo. E aí quando a gente pensa na questão dos custos de produção, você trouxe a informação dos fertilizantes, trouxe inclusive que os produtores plantaram com o que tinha ali, com o material, com os insumos que eles já tinham, sem fazer muitos investimentos extra. Como que está a relação de troca, Esther, com o custo de produção para implantar a lavoura de milho por aí e os preços de venda, seja ele os preços em negócios travados anteriormente ou os preços que a gente está vendo por agora? O custo de produção médio do país é mais ou menos uns 670 a 680 dólares por hectare, né? O custo de produção sem arrendamento de terra, sem nada, é somente o investimento do plantio. E o retorno do produtor hoje, nisso daí, vai estar em torno de 30% a 31% com os preços atuais do milho. Se ele tivesse vendido o milho há um mês atrás, um mês e meio atrás, que ele não venderia porque ele estava mal terminando de plantar, então estava bem difícil, mas essa rentabilidade dele seria de 72%. Então, hoje o milho está pagando o custo de produção ainda paga, tá? Ele está mais ou menos para produtores 155 dólares a tonelada. Custo aí a rentabilidade, ele tem que produzir mais ou menos 4,4 toneladas por hectare, então se a gente está estimando 5,7, ele ainda está em lucro com relação a isso, uma média, sempre trabalhando na média, mas já poderia ter comercializado mais, mas a questão do medo, de não saber como que vem o clima, a produção que vai ter, vindo de safras onde já teve que comprometer, e inclusive jogar hipoteca aí de terra para continuar mantendo o fluxo de produção, então é difícil para o produtor tomar uma decisão quando ele terminou de plantar um plantio que tem um certo risco, que é o de inverno, né? Normalmente o produtor comercializa um pouco mais, mas como ele plantou muito nesse período, né, nessa janela agora, ele não comercializou porque ainda não estava avançado o plantio, porque foi bastante atrasado. Então a gente tem um 15%, 16% do milho com preço final, que pegou um preço ótimo, um preço muito bom. 30% a gente acredita que está comprometido, o produtor tem um insumo que ele pegou, um fertilizante, um herbicida, semente, e tem que devolver ou em grão ou em pagamento, então ele já tem um comprometimento dessa produção, o resto ainda não vendeu. Certo, Esther, muito obrigada pelas informações, a gente segue aí ligados então no que está acontecendo com a safra no Paraguai, eu agradeço muito e você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Muito obrigada, Letícia, obrigada a todos vocês e estamos sempre à disposição. Tá aí, então estivemos com a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro lá no Paraguai, nos trazendo as informações de como está o desenvolvimento do milho por lá. Segundo ela, cerca de 40% das áreas plantadas lá no país foram plantadas em atraso, que chegaram a ser plantadas em março. E de acordo com ela, com esse atraso que foi motivado pela questão do atraso na soja, o que acaba acontecendo? A produtividade, né, o que se espera de produtividade para esse milho já sai ali comprometido, já existe uma diminuição automaticamente nas expectativas de produtividade. Segundo ela, normalmente a média para o país é de 6,1, 6 toneladas por hectare, então
que é a medida que eles acabam utilizando por lá no Paraguai, e esse ano, por enquanto, a média esperada é de 5.700, né, 5.000 toneladas e 700. E segundo a Esther, o que acontece? Né? Existe um receio em relação à chegada de geadas. Não existe a previsão, por enquanto, de uma chegada de geadas intensas, mas de acordo com ela, com esse atraso, como a gente tem o milho em algumas fases diferentes de desenvolvimento, se chegar uma geada agora no mês de maio, 100% das áreas de milho, elas estão expostas a essa geada. Vai depender da intensidade da geada e de qual fase do desenvolvimento para se saber a questão de como vai ficar o prejuízo, né, de qual região vai ser mais afetada. Mas segundo ela, assim, o milho ele só teria um pouco mais de resistência para enfrentar uma geada, ainda assim, ressaltando, né, dependendo da intensidade dessa geada, lá para o final de junho até mais ou menos dia 10 de julho, esse milho ele já estaria mais fortalecido, mais resistente. Até lá existe essa exposição, portanto, às intempéries climáticas devido ao atraso no plantio. E tem também a questão dos custos de produção, segundo a Esther. Muitos produtores, segundo ela mesma disse, né, fizeram ali o plantio raspando o que tinha na geladeira, né, utilizando o que já haviam comprado, não fizeram muitos investimentos. Um ou outro que tinha um pouco mais de capital acabou investindo um pouquinho mais, mas a maioria, então, plantou com a semente que tinha, usou o adubo, os fertilizantes, enfim, os insumos que tinha por ali e não investiu muito justamente por esse atraso. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.